quero falar com a igreja sobre disciplina eclesiástica. Foi o tema da minha monografia, disciplina eclesiástica, uma prática essencial para a pureza da igreja. Apresentei ao seminário e foi aprovado, louvado seja Deus por isso. E também irei apresentar ao presbitério, diante dos pastores, que é uma exigência, não só o sermão de prova, mas também apresentar a monografia. E aí eu resolvi, com essa semana de mudanças, trazer esse tema para a igreja. São 4 capítulos, mas eu vou trazer apenas um capítulo, que é a parte bíblica, que é a parte fundamental, que é a base de toda a nossa teologia, as doutrinas bíblicas, é a Escritura. Usar a palavra de Deus como firme fundamento daquilo que nós queremos comunicar à igreja. Então, quando nós falamos sobre disciplina eclesiástica, é um assunto, de fato, que não traz conforto, mas desconforto. Simplesmente porque muitos não compreendem o que essa doutrina significa, o que ela representa para a igreja, ou também tiveram a experiência de ver um processo disciplinar que não foi feito em amor, que não foi feito visando a restauração, e por isso as pessoas ficam logo com medo. Há também aquele pensamento de que isso é antibíblico, principalmente em nossa sociedade, que diz que a disciplina, olha, não pode ser aplicada, porque é falta de amor. Você exortar, você corrigir, você tratar o pecado, isso não é amor, porque você vai afastar os irmãos da igreja. E isso, irmãos, esse pensamento que é contrário à Escritura, que é o famoso disciplina positiva, que é aplicado às crianças. Olha, você não pode disciplinar a criança, você não pode dizer não para a criança. Você tem que, quando ela tentar colocar o dedo na tomada ou alguma coisa perigosa, você não pode dizer não, disciplinar, mostrar a vara. Você tem que mostrar alguma coisa mais interessante para quanto a Escritura nos ensina, que é uma prática que não somente o Senhor instruiu a igreja que se fizesse, que se colocasse em prática, mas o próprio Deus, Ele aplica a disciplina. Então não vou ver com os irmãos uma exposição bíblica de um livro ou um texto bíblico, mas nós iremos, irmãos, ver várias passagens, de Gênesis a Apocalipse, que instrui a igreja a praticar a disciplina eclesiástica, visando principalmente a pureza da igreja, visando, claro, a glória do Senhor. Então esses entendimentos errados, eles não podem nos privar disso. Não pode fazer com que a igreja venha perder o foco e não trabalhar isso, mesmo que seja um assunto que traga desconforto. E eu pensando, quando nós éramos crianças, nós não gostávamos de ser disciplinados pelos nossos pais. Porque, de fato, a disciplina traz dor. A Escritura nos ensina isso. Traz sofrimento, mas é momentâneo. E agora, como nós já adultos, sabemos como foi bom ter sido instruídos, ter sido disciplinados pelos nossos pais. Então, primeiro, antes de nós entrarmos na Escritura e olhar alguns textos, trazer alguma breve definição do termo disciplina na Escritura Sagrada. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, irmãos, traz a ideia de castigo, de instrução, de ensinamento, como nós vemos principalmente no livro de Provérbios. E é interessante o que o reverendo Valdeci ele diz sobre disciplina, tratando sobre a definição. Ele diz aqui, olha, nesse sentido, disciplina e sabedoria estão intimamente ligados nas Escrituras. A correção, ela é fonte de esperança e ela é aplicada para a vida daqueles que recebem corretamente a palavra de Deus. A correta disciplina deve sempre ser aplicada com amor e não com ira. Porque, irmãos, a disciplina, ela deve ser aplicada com amor, visando a restauração, como nós iremos ver aqui, quando a igreja ela disciplina, na verdade, ela não está mostrando ódio, mas amor para com o irmão, porque não quer ver naquele erro, não quer vê-lo se distanciando dos caminhos do Senhor, numa prática contrária à palavra do Senhor. E é isso que Deus
faz conosco. E antes de nós, irmãos, entrarmos em alguns textos bíblicos, quero fazer alguma atividade com os irmãos aqui. Podem participar, todos. Podem dizer, enquanto eu vou beber um pouquinho d'água, quero saber dos irmãos, se os irmãos conhecem algum evento bíblico onde claramente nós vemos Deus disciplinando o seu povo. Podem falar, alguns irmãos têm algum exemplo, menos... No Egito, no deserto, né? Pecado de Acã. Quando eles desobedecem ao Senhor, o Senhor os pune. E é interessante, meus irmãos, porque logo... Obrigado, meu irmão. Quando falamos sobre disciplina eclesiástica, vem logo o quê? Mateus 18. Jesus dizendo, olha, vai lá, repreende o teu irmão, se ele se arrepender, você ganhou. Se ele não escutar, você leva 2 testemunhos, depois você leva à igreja. Mas na verdade, meus irmãos, mesmo que o termo disciplina não apareça na Escritura, assim de forma clara, o entendimento, né, e está ali no relato. Por exemplo, o primeiro relato, onde nós vemos claramente o Senhor disciplinando o seu povo. Gênesis 3. Primeiro casal ali. Nós conhecemos a história. Moisés, que escreveu o Pentateuco, inspirado pelo Senhor, ele narra esse evento de Adão e Eva. Não é um relato fictício ou simbólico, algo que aconteceu na história. De fato, houve um casal que foi criado pelo Senhor, e nós sabemos a história. Eles ouviram a instrução do Senhor, olha, vocês podem comer livremente, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessas vocês não podem comer. Porque se vocês comerem, se vocês desobedecerem, certamente vocês vão morrer. E é interessante porque está, né, no texto hebraico, né, como foi escrito no Antigo Testamento, está ênfase, olha, morrendo, morrereis. Está assim escrito, morrendo, morrereis. Mostrando que, de fato, se eles desobedecessem ao Senhor, eles iriam morrer. E nós, irmãos, vemos o Senhor cumprindo a sua palavra. E o casal desobedece ao Senhor e o Senhor os castiga, disciplina eles. Nós vemos quem primeiro é disciplinado é a mulher. Já a serpente, ela não é disciplinada. Deus traz juízo para ela. Um juízo definitivo de que ela iria ser destruída. Aí nós vemos a mulher. Qual foi a disciplina que ela recebeu? Nós conhecemos a história. Sabemos que as dores de parto iriam aumentar. E é importante, irmãos, quando nós vemos, né, Deus ele tratando o pecado do seu povo em especial, mesmo que a disciplina, como eu falei, traga um pouco de sofrimento, ela nunca é desassociada com o amor de Deus. Como nós vemos o amor de Deus? Olha, Eva teve as dores aumentadas no parto, mas ela não deixou de ter filhos. Essa é a bênção do Senhor. As dores aumentou, é verdade, aumentaram, mas ela não deixou de ter filhos. E aí nós vemos a graça do Senhor. No homem, do mesmo jeito, ele iria agora lutar com a terra para obter o sustento. O trabalho que não é uma maldição, né? Muitas pessoas dizem, o trabalho é uma maldição. É uma bênção do céu, ele foi instituído antes da queda, antes do homem pecar. Ele deveria cultivar, deveria guardar, ele deveria trabalhar para o Senhor. Mas aí, por conta do pecado, agora ele ia ter que lutar contra a terra. Então nós vemos Deus aplicando a disciplina logo no primeiro casal. E aí, irmãos, peço aos irmãos que abrem em Êxodo, um outro texto que nós vamos analisar. São muitos textos bíblicos. Êxodo capítulo 32.
o famoso bezerro de ouro. Novamente o Senhor visitando o seu povo com disciplina, porque este deixou a lei do Senhor, quebrou o pacto, quebrou aquilo que Deus ordenou ao povo. Êxodo 32, verso 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas. Então, verso 3, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles e, apregoando, disse: amanhã será a festa do Senhor. Verso 11. Já aqui, irmãos, nós vemos Moisés suplicando ao Senhor pelo povo que tinha quebrado a lei do Senhor. O povo se envolveu em idolatria. O povo desobedeceu a lei do Senhor. Perceba que eles nem respeitam Moisés. Olha, a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, um líder. Mas mesmo assim, meus irmãos, o Senhor não deixou de trazer disciplina, trazer punições para o seu povo. Não deixou de tratar o pecado. Porque como Hebreus nos ensina, capítulo 12, o Senhor disciplina a quantos amam. O Senhor disciplina os seus filhos. É por isso, meus irmãos, que nós temos que olhar para a disciplina eclesiástica com o entendimento correto, como uma bênção de Deus em nossas vidas. Porque se eu sou filho de Deus e eu transgredi a lei do Senhor e estou sendo disciplinado por Deus através da igreja, isso é uma bênção, meus irmãos. Por que é uma bênção? Porque isso demonstra que eu sou filho de Deus. Porque Hebreus vai dizer, olha, se você não é disciplinado por Deus, você é um bastardo, você não é filho de Deus. Então, irmãos, devemos temer quando nós estamos distantes dos caminhos do Senhor e não somos disciplinados pelo Senhor. Quando o pecado não é tratado, devemos temer, porque isso é uma evidência de que nós não somos filhos do Senhor. E perceba, meus irmãos, que nesse relato de bezerro de ouro, Arão, ele fez a semelhança de Adão. Quando Moisés vai o confrontar, porque ele, como ele era um líder, ele deveria ter repreendido o povo. Olha, faz deuses que vão adiante de nós. Eles deveriam repreender. Olha, como assim? Vocês viram o que Deus fez lá no Egito? Moisés, o homem de Deus, está lá conversando com o Senhor e vai trazer instrução. Como nós vamos fazer? Vamos praticar a idolatria, algo que é abominável ao nosso Deus. Mas não, ele pecou contra o Senhor. Ele disse, não, olha, a Moisés, né? Depois os irmãos leem de forma mais detalhada, olha, jogamos o ouro ali no fogo e de repente saiu um bezerro. Ele mentiu, nós vimos que ele trabalhou com o ouro. Então ele fez como Adão, culpou a mulher. A mulher. Então perceba, meus irmãos, que o pecado, ele foi tratado pelo Senhor. E quando nós olhamos para esse relato, meus irmãos, nós vemos Moisés trazendo duras críticas ao povo. Olha, esse pecado que vocês cometeram de idolatria trouxe zombaria ao nome do Senhor para as outras nações. E esse é um efeito, meus irmãos, de quando o pecado ele não é tratado na igreja do Senhor. O nome do Senhor é blasfemado. Eu conheço um relato de uma igreja distante de nós, que infelizmente ela é conhecida pelos pecados dessa igreja. Ah, você é lá da igreja do irmão que está mesmo na igreja, mas vive uma vida toda contrária à palavra de Deus. Isso, irmãos, é coisa
que não deve estar em nosso meio. Não deve estar em nosso meio. É por isso, irmãos, que eu volto a dizer e quero enfatizar, e quero que os irmãos aprendam isso. A disciplina é uma bênção de Deus em nossas vidas. Porque isso mostra não só que nós amamos uns aos outros, mas mostra que uma igreja, ela é séria. Ela é contrária ao mundo. Onde o mundo tem pessoas transgredindo a lei, mas essas pessoas, elas não são punidas, elas são, muitas vezes, abençoadas. E não é isso, nós vemos pessoas inocentes sendo presas, enquanto pessoas que são culpadas sendo soltas. Então, irmãos, em Levítico, nós vemos também o Senhor disciplinando o seu povo. E no livro de Levítico, um tema que é bastante comum é: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E vemos ali inúmeras leis que faz com que o pecado venha a ser tratado. É claro que quando nós olhamos, será eliminado do meu povo. Aquele que praticar feitiçaria será eliminado do meu povo. Nós devemos ter o cuidado, meus irmãos, para dizer que todos esses relatos, quando diz eliminado do meio do meu povo, seja de fato pena de morte. Porque nós sabemos que há alguns pecados que tinha a propiciação, que tinha o sacrifício, e aquele camarada, ele era eliminado do povo não por morte, pena de morte, mas ele era afastado do arraial para que não viesse contaminar o povo de Deus, e logo em seguida ele seria restabelecido. Como nós temos na ceia, aquele que estão em disciplina, eles são afastados momentâneo da ceia, e após um período, ele é restaurado à comunhão dos santos, recebido em amor pela igreja. E isso, irmãos, é uma bênção do Senhor. Todo o Antigo Testamento nos ensina essa forma maravilhosa. Perceba no capítulo 26 de Levítico, onde nós temos as bênçãos e a maldição do pacto. Ali o Senhor promete, à nação de Israel: se vocês obedecerem os meus mandamentos, verso 3, se andarem nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua mese, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vidma, e a vidma até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Verso 14. Mas se não me ouvirdes, não cumprides todos os meus mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e defiar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. E aqui, meus irmãos, claramente nós vemos aqui sendo cumprido, quando o povo é levado ao exílio. Quando o povo deixa de habitar na terra da promessa e é levado para outra nação. Porque simplesmente o povo tinha quebrado a lei do Senhor. Então Deus cumpre a sua palavra: vocês vão ser disciplinados. Vocês serão castigados porque vocês desobedeceram os meus mandamentos. Mas temos promessa de restauração ao povo que confessa os seus pecados. Verso 40 de Levítico 26. Mas se confessares a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade com que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e o fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomares eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Perceba, meus irmãos, que
Deus ele promete restauração. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel, quando eles confessaram os seus pecados. Reconheceram que, de fato, eles tinham quebrado a aliança, tinham quebrado os mandamentos do Senhor, e o Senhor os restaurou. Mas o Senhor não deixou de tratar o pecado, não deixou de discipliná-los. Número 11, temos a narrativa da rebelião de Miriam e Arão. Outro relato que nós conhecemos bem. Quando eles não reconhecem a autoridade de Moisés. E aí nós sabemos o que acontece a Miriam, a irmã mais velha de Moisés. Ela é disciplinada com uma doença terrível, a lepra. E o texto nos ensina que após ela ser disciplinada por essa rebeldia, ela deveria ser afastada por alguns dias. E depois restabelecida novamente à comunidade dos santos. É por isso, meus irmãos, que o Senhor ele não só instrui a igreja a aplicar a disciplina. A igreja, me refiro às autoridades, os presbíteros, que eles têm a autoridade para isso, mas promete também a restauração. E o Senhor não só ordena, mas Ele próprio faz isso, porque Ele ama o seu povo. E é por isso que a disciplina ela é uma bênção de Deus em nossas vidas. Ela não é algo que nós devemos ver, olhar com desprezo, e nem fazer, e nem deixar com que a mentalidade mundana adentre a igreja do Senhor. Porque onde há transgressão e não há punição, é no mundo. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Quando nós, meus irmãos, olhamos todo o Pentateuco, nós vemos claramente o Senhor disciplinando o seu povo, a sua nação. Porque se tinha quebrado a lei do Senhor. Nos escritos, do mesmo jeito, Josué, como o pastor falou, Acã, um soldado israelita, ele é disciplinado pelo Senhor. E quando o texto vai nos dizer em Josué capítulo 7, verso 11, o Senhor falando para Josué, olha, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Perceba, meus irmãos, que Deus condena o pecado. Deus diz, olha, o povo pecou. O povo transgrediu contra a lei do Senhor. E é por isso que eles não puderam resistir aos seus inimigos. Aí o Senhor disciplina o seu povo. Verso 14. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará. E aqui, irmãos, já começa o Senhor mostrar quem de fato pecou, para que o pecado venha a ser tratado. Verso 15. O Senhor, finalzinho, Porquanto violaram a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Irmãos, Acã, ele foi disciplinado pelo Senhor. E de fato ele reconhece o seu pecado. Claro, o texto nos diz que ele foi apedrejado, foi morto, mas isso não quer dizer que ele não foi salvo, ou que ele foi perdido porque ele foi punido. Não, o pecado dele merecia essa condenação,
porque a lei era bem clara em relação a isso, mas ele confessa o seu pecado, e de fato viu que transgrediu contra a lei do Senhor, e era passível de ser disciplinado pelo Senhor. Outro relato que nós conhecemos é do rei Davi. O rei Davi, ele foi disciplinado pelo Senhor. Ele cometeu adultério, assassinou, mesmo que meio indiretamente, porque ele mandou o seu fiel soldado lá para frente, lá da batalha, sabendo que o que ia acontecer com ele. Então ele quebra a lei do Senhor, ele transgride a lei do Senhor, e o Senhor pune. Quando ele vai em 2 Samuel, capítulo 11. Nós conhecemos toda essa história, precisamos ler, mas eu quero enfatizar, meus irmãos, o que Natã faz com o rei Davi. O repreende. Viu que de fato ele transgrediu a lei do Senhor. Ele era irrepreensível. E aí Natã faz. Davi, no verso 13, do capítulo 12, confessa o seu pecado. Pequei contra o Senhor, disse a Natã a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também um filho que te nasceu morrerá. E ele foi, irmãos, disciplinado pelo Senhor. Perceba que quando o pecado, meus irmãos, ele não é tratado, não é só a igreja que vai sofrer, mas ela traz um mau testemunho para os de fora. Olha, o profeta falou aqui, com isso que você fez, trouxe motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem o nome do Senhor. E de fato, meus irmãos, é isso que acontece. É um livro que sobre disciplina, que quem escreveu foi o reverendo Augusto Nicodemos. Ele fala de um relato, que um pastor, ele deixou de ser disciplinado, e aí isso trouxe inúmeras dificuldades para aquela igreja. E de fato, meus irmãos, quanto nós não vemos pessoas aí que se dizem pastores, de igrejas que não são igrejas, mas eles usam o nome de pastor, de algumas seitas que eles dizem crentes, mas aí, e até trazendo à memória, antigamente, quando a pessoa dizia que era pastor, tinha livre acesso. Não, meu, você pode pagar porque é um homem de confiança. E hoje em dia, infelizmente, a imagem está manchada por conta dessas pessoas que transgridem a lei do Senhor de forma clara, pública, e aí não tem o trato do pecado por parte dos outros pastores. Meus irmãos, são muitos os textos bíblicos que nos ensinam isso. Disciplina, nos livros de sabedoria nós temos. Jó, ele vai dizer que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Tendo essa perspectiva em vista, tendo essa visão de que é uma bênção do Senhor, porque a disciplina revela que somos filhos de Deus. E aí nós vemos Provérbios falando de que devemos disciplinar os filhos, como o Senhor disciplina a nós. Na verdade, o Senhor nos disciplina como um pai disciplina o filho. Hebreus vai nos ensinar isso. São muitos textos bíblicos, meus irmãos, então não há motivo de nós não estudarmos essa doutrina que é uma bênção do Senhor, sem contar que é uma marca da verdadeira igreja. Além da pregação fiel, da ministração dos sacramentos e o fiel exercício da disciplina eclesiástica. Uma marca da verdadeira igreja. Então, quando a igreja ela pratica a disciplina conforme a Escritura Sagrada, visando a restauração, a glória de Deus, o bem da igreja, o bem do faltoso, nós estamos demonstrando amor. Salmos, inúmeros textos bíblicos, vai nos dizer que o salmista, ele confessa o seu pecado e reconhece que está sendo disciplinado pelo Senhor. Hebreus, melhor dizendo, Provérbios vai mostrar
os inúmeros benefícios da disciplina. É por isso, meus irmãos, que nós, aplicando agora àqueles que têm filhos, quando nós deixamos de disciplinar os nossos filhos, estamos indo contrário à palavra de Deus. E não estamos demonstrando amor, porque nós estamos deixando com que ele vá fazer aquilo que é errado. Lembrando, é claro, né, que ao disciplinarmos os nossos filhos, temos que, primeiramente, não fazer com ira, que muitas vezes nós fazemos, por conta do pecado que habita em nosso coração. Porque muitas vezes o que nós fazemos é, não, o meu filho ele me desobedeceu. E esse é um modo errado de vermos as coisas. Primeiramente nós temos que inculcar, meu filho, você desobedeceu a lei de Deus, quando você me desobedeceu. Você primeiramente desobedeceu a Deus, e aí você me desobedeceu. Por isso você vai ser disciplinado. Que não é para o seu mal, mas para o seu bem. É por isso que a disciplina, irmãos, ela é uma bênção de Deus em nossas vidas. Quando nós temos esse entendimento. Disciplina nos profetas é só o que nós vemos. Por exemplo, Jeremias, capítulo 2. Só olha esse texto bíblico para nós entrarmos no Novo Testamento. Jeremias capítulo 2, verso 30. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas, como leão destruidor. E aqui, meus irmãos, olha, em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a minha disciplina. O povo recusou ser disciplinado pelo Senhor. E quando eles recusam ser disciplinados pelo Senhor, eles estão dizendo que preferem viver no pecado. Preferem viver desobedecendo a Deus, contrário à lei de Deus. E de fato, meus irmãos, é isso que significa pecado. Em outras palavras, é isso. Quando eu peco, o que eu estou dizendo? Que eu sei o que é melhor para mim e não Deus. Se Deus diz assim, olha, não furte, aí eu vou lá e roubo, eu estou dizendo que, não, eu sei o que é certo para mim. Esse é o pecado. E o povo não aceitou ser disciplinado pelo Senhor. Preferiu permanecer no estado de pecado. Preferiu permanecer transgredindo a lei do Senhor. E quantas pessoas, meus irmãos, nós não conhecemos isso? Que quando foram disciplinados, em vez de ver isso como algo bom, porque a igreja está demonstrando que ama ela e não quer ver ela naquele caminho errado, mas quer ver ela nos caminhos do Senhor, em santidade de vida, quantas pessoas não se afastaram da igreja? Quantas pessoas, meus irmãos, em todo canto há isso? Aquilo que Jesus diz é bem claro, olha, se ele não escuta a igreja, considere como publicano e gentil, ou seja, considere pessoas que não fazem parte da aliança, que não fazem parte do povo de Deus, porque essas pessoas preferem estar nos caminhos contrários à lei do Senhor. E é isso, meus irmãos, que nós passamos para o Novo Testamento. Muitos textos bíblicos que nos falam sobre a disciplina do Senhor. E antes de nós entrarmos no Novo Testamento, alguns dos irmãos têm alguma pergunta ou alguma contribuição com relação à disciplina no Antigo Testamento? Tem alguma dúvida? Podem perguntar, meus irmãos. Se eu não souber responder, vou estudar e no próximo domingo eu trago a resposta. Porque, como o pastor fala, né, minha filosofia de ministério com relação a perguntas é assim. Perguntas sinceras, respostas sinceras. Podem perguntar se os irmãos tiverem dúvida, não importa se é coisa simples, porque às vezes nós temos vergonha, né? É uma coisa tão simples, mas não tenha medo de perguntar. Que é o momento dos irmãos aprenderem. Né? E quando os irmãos fazem pergunta, eu aprendo junto com os irmãos. Até na contribuição também eu aprendo, porque são coisas que às vezes eu não observei
que eu noto, e aí eu depois coloco aprofundar o estudo, né? Primeiro o irmão Júnior e depois o irmão Bruno. Você vê o juízo. A disciplina, ela visa a restauração. Ela tem restauração. Já o juízo ali com relação à disciplina, com relação à serpente, foi um juízo condenatório, que não tem mais volta. Não tem mais restauração. Quando Deus diz, olha, tu ferirás a cabeça, e ele, não, tu ferirás o calcanhar e ele esmagará a tua cabeça. E ali Deus trouxe juízo de forma condenatória. Não há mais volta, né? Até me lembro, os anjos que pecaram, que caíram no estado de isso, podem mais cair, porque eles foram preservados nesse estado de santidade. Os anjos eleitos. Né? O irmão trouxe uma boa pergunta, eu me lembrei, tinha até acho que era um vídeo de uma mulher aí que diz alguma coisa, dizendo que até Satanás ia se converter. Não sei se os irmãos já ouviram isso, mas já disseram essa loucura, mas não podem, porque o juízo ali é definitivo. A inimizade entre o povo de Deus e a descendência e Satanás. Irmão Bruno? Uhum. Sim. É porque assim, quando nós, e foi uma falha minha, em vez de explicar isso, eu tentei colocar, é porque como eu fiz o trabalho lá, né, no seminário, aí não me envolvi essas coisas mais práticas, mas eu tenho que atualizar. Quando nós falamos sobre disciplina, não é aquela disciplina assim que tem o tribunal, né, e tem a exclusão ou afastamento da ceia. Por exemplo, a pregação já é uma forma de disciplina. Quando o pregador, né, o pastor, está exortando mediante a palavra. Então, são disciplinas preventivas. Por exemplo, também no aconselhamento ou na visita, você vai lá e você confronta o irmão. Então, a responsabilidade do pastor, né, no caso do mim agora missionário, ou quando tiver presbíteros, é ir até o irmão, conversar com o irmão. Essa é uma espécie de disciplina. É aquilo que Jesus diz, olha, se um irmão pecou contra você, você vai lá, conversa com o irmão. Essa já é uma forma de disciplina. Porque, como eu falei, a disciplina é um termo, né? É instrução, é castigo, é sabedoria. Então, quando você vai conversar com o irmão de forma amorosa, explicar para o meu irmão, por que o irmão não está, por exemplo, né? Caso, questão do pastor, meu irmão, eu estou vendo, né? E por que o irmão não está dizimando? Já que o irmão é membro da igreja, tem essa responsabilidade, é bíblico, mas por quê? Aí, não, porque eu não concordo, mas por quê? Me ensine, me explique aí. Aí, por exemplo, né? Não, eu não concordo, é antibíblico. Aí tem que ter uma conversa, você vai ser levado aos presbíteros, para, continua ainda dizendo que é uma prática antibíblica, que eu não concordo. Então, como você é membro da igreja, e você tem não só benefícios por ser membro, mas você tem deveres, como a nossa Constituição diz, então você vai ser disciplinado. Mas lembre que disciplina não é só essa questão do tribunal. Quando nós, por exemplo, de forma mais clara, né? Quando eu vou ler a Escritura de forma devocional, dizia um puritano, esqueci o nome dele, nunca leia a palavra para outro irmão. Sempre leia para você. Você está lendo aqui, Deus está condenando o pecado de Davi. E você tem que orar, Senhor, o que o Senhor está me ensinando com a palavra? Onde estou sendo corrigido aqui? Onde estou sendo orientado a deixar o meu pecado? Então, disciplina também é isso. Mas tem... Ainda nesse ponto, já entrando no Novo Testamento, quando nós vemos Mateus 18, né, o verso 15,
Jesus diz assim, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O primeiro passo, meus irmãos, é ir só e até o irmão. E Jay Adams, um pastor falecido, ele interessante, ele fala o seguinte, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai. Não é assim, o irmão pecou contra mim, o irmão tem que vir me pedir perdão. O irmão é que tem que vir reconhecer o seu pecado, mas Jesus diz ao contrário. Por que, irmãos? É interessante quando ele diz, Porque o que Jesus colocou aqui? Jesus colocou, olha, você tem que ir. E de fato, meus irmãos, quando um irmão peca contra nós, a maioria das vezes o irmão nem fez porque quis. Conheço uma vez, uma irmã ficou com raiva de um irmão porque deu boa noite para o irmão, só que o irmão não escutou a irmã e aí ficou com raiva. Aí ela ficou falando, não, o irmão não gosta de mim, o irmão tem alguma coisa contra mim, porque eu dei boa noite e o irmão nem respondeu. Mas o irmão não escutou. O que ela deveria falar? Se ele pecou, meu irmão, vá até ele, meu irmão, eu falei com você, o que aconteceu? Você não falou comigo, que eu fiz alguma coisa de errado? Então a primeira atitude, meus irmãos, com relação a quando o irmão peca contra nós, é ir até o irmão. Não é chegar e já vai dizer para o pastor, porque se nós, irmãos, observarmos esses passos aqui que Jesus está nos ensinando, você primeiro vai com o irmão, fala com ele, depois você leva 2 testemunhas, e só depois você leva a igreja. Se nós seguirmos esses passos, meus irmãos, 90% dos problemas, das discussões, serão resolvidos no primeiro passo. Com Jesus aqui, olha, vai lá, conversa com ele sozinho. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. O primeiro passo é ir até o irmão. E, como o pastor bem pontuou, disciplina não é só questão do tribunal, muitas outras coisas. E, de fato, infelizmente, é uma prática comum só disciplinar quando é questão de adultério, questão de coisas assim mais profunda. Mas são coisas... E Jesus diz bem claro que, olha, se um irmão pecar contra ele, não diz qual o pecado. Ele diz que e o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Então, como o pastor falou, como o mandamento diz, olha, não dirás falso testemunho. E nossa confissão, ela é mais, ela explica de forma bela, ela diz, olha, não é só eu falar mal do irmão, é quando eu não honro o irmão, não falo bem dele. Quando eu não protejo a sua honra, quando está sendo difamado por alguém. Quando eu escuto um irmão que está sendo difamado e eu não o protejo, eu estou quebrando também esse mandamento. E aí, meus irmãos, Mateus nos ensina isso, usando, Jesus usa o Antigo Testamento, leva 2 testemunhas. O apóstolo Paulo, melhor dizendo, quando nós chegamos... Estou caminhando para o final, meus irmãos. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, nós vemos o Senhor aplicando a disciplina na igreja. Atos 5, Ananias e Safira. E perceba, meus irmãos, que essa disciplina, ela trouxe temor por toda a igreja. Meus irmãos, tratando sobre esse texto, o reverendo Paulo Anglada, ele diz o seguinte, olha, a disciplina visa purificar a igreja dos pecados, da má conduta, do mau exemplo, de vidas indignas e do erro doutrinário, como o pastor falou. No caso de heresia, eu conheço um caso que não chegou a ser disciplinado, mas ele seria disciplinado, mas ele se afastou da igreja, ele foi e disse que já ia sair da igreja, Graças a Deus, porque era uma heresia grande, que ele estava tentando espalhar entre a igreja. A doutrina de dizer que Jesus não é Deus, é só um profeta. Negando a Trindade. Então, graças a Deus, ele foi tirado do nosso meio. Ele continua, o pastor Paulo Anglada, a disciplina visa evitar que toda a massa se estrague e a igreja se deteriore, se corrompa e se transforme em sinagoga de Satanás. É o que nos ensina o apóstolo. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda
levai da massa toda, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. 1 Coríntios 5 é um outro texto que nos mostra a disciplina sendo aplicada visando a pureza da igreja. Olha, esse irmão que está em pecado, né, possuindo a mulher do seu pai, e aí tem uma discussão para saber se é mãe dele ou se é só madrasta. Enfim, isso não é importante agora. Mas aí, olha, tira do meio de vocês, porque senão isso ele vai influenciar toda a igreja. Infelizmente, eu conheço, irmãos, uma igreja onde o pecado não foi tratado, e por não ter sido tratado, influenciou muitos irmãos. Muitos irmãos. Muitos irmãos mesmo. Porque o pecado, irmãos, ele é como um câncer. Ele se espalha rapidamente. E quando, né, a igreja ela não trata um pecado, desse pecado surge outro, aí surge outro, surge 3, 4, e aí quando o pastor for querer tratar com o conselho, aí já não é mais um pecado, mas vários pecados. Então temos que cortar o mal pela raiz. Aí nós chegamos em Hebreus, capítulo 12. O Senhor disciplina seus filhos. Até comentamos esse texto bíblico aqui. E aí o autor mostra, né, que há benefício da disciplina. Hebreus capítulo 12. Um exemplo também, como lemos aqui em Gálatas, né, o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro, porque ele estava contrário à lei do Senhor, ele foi repreendido. Hebreus 12. Ora, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Esse termo correção é o mesmo termo para disciplina. Nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor disciplina, corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverai. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercidos. Fruto de justiça. Perceba, meus irmãos, que esse texto ele é belíssimo. Quando fala sobre disciplina. Disciplina, meus irmãos, é uma bênção de Deus em nossas vidas. Porque o Senhor tira, né, o fermento, aquilo que não lhe agrada, aquilo que está contrário à sua lei, à sua palavra, tira isso de nossas vidas e nos leva cada vez mais à santidade, a nos parecermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que é uma bênção do Senhor. É uma bênção do Senhor. E olha, meus irmãos, a disciplina no período da história da igreja, depois eu vou trazer, né, para os irmãos, para a gente analisarmos como essa prática ela foi aplicada no decorrer dos anos da história da igreja. Até o imperador foi disciplinado, fazia parte da igreja. Ele transgrediu a lei do Senhor, ele, com raiva, mandou o seu exército matar muitas pessoas por conta de uma rebelião. Então, tanto culpados como inocentes foram mortos. E aí, quando o bispo soube disso, olha, você tem que se afastar da ceia. Você tem que se afastar da ceia, porque você pecou contra o Senhor. E aí esse imperador, ele reconhece o seu pecado, se afasta da ceia, e depois ele manda, né, o seu representante para confessar o seu pecado, mas logo em seguida ele próprio vai dizer que pecou contra o Senhor. Um imperador, meus irmãos, a autoridade máxima daquela época, reconhece o seu pecado e faz uma lei, dizendo assim, olha, os imperadores não irão mais
punir o transgressor de imediato, porque ele pode ser levado à ira. Então, o culpado, o bandido, né, o transgressor, ele vai ser recolhido à prisão e vai ficar lá por um tempo, até ser resolvido o que vai ser feito com ele. Então, é uma bênção. Olha, quando ele foi disciplinado, o que aconteceu? Uma bênção para a nação. Porque tinha muitos casos de pessoas que eram inocentes, mas aí era castigado porque não tinha um tribunal. E aí ele, por conta desse pecado, ele faz essa lei, né, que beneficia todo o país, toda a nação. O imperador não pode mais aplicar com ira. E o último texto bíblico, meus irmãos, é em Apocalipse, capítulo 3. Verso 19, Jesus falando para a igreja de Laodiceia: olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. E é por isso, meus irmãos, que quando formos disciplinados pelo Senhor, nós temos que louvar o seu santo nome, porque isso mostra que Ele nos ama. Jesus é bem claro: olha, eu repreendo e disciplino a quantos amam. Ficou bem claro, meus irmãos, que a disciplina, ela não é uma doutrina inventada pelos homens. Não é uma doutrina inventada pelos homens, é uma doutrina escriturística. De Gênesis a Apocalipse nós vemos muitos textos bíblicos. E a igreja, meus irmãos, ela não pode negligenciar isso. Porque se ela negligenciar essa prática, ela está desobedecendo ao Senhor, que aplicou, que instruiu, que exige do seu povo. Exige que o pecado venha a ser tratado, sempre observando, é claro, a palavra do Senhor, em amor. Em amor. Então, irmãos, quando nós somos chamados a exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, sempre em amor. Em amor. Nunca com ira, nunca com ira, em amor. Como Jesus sempre fez: olha, eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. E quando a igreja, irmãos, ela não aplica a disciplina, está desobedecendo ao Senhor. Isso é claro na Escritura Sagrada. Quando nós não cumprimos a lei de Deus, estamos em desobediência. E nós não somos chamados à desobediência, somos chamados à obediência. Mas percebe, meus irmãos, é uma coisa que ficou gravada na minha mente, né, com o diretor, o reverendo José Alex, quando ele ensinou: quando o irmão peca contra nós, nós não temos, né, da Escritura Sagrada a autoridade ou o ensinamento de nós agirmos também de forma pecaminosa. Quando o irmão peca contra nós, nós devemos exortá-lo em amor. E isso é comum, às vezes, é comum no casamento. Não, eu fui ignorante com a minha esposa, também ela tirou minha paciência, né? Ó, a síndrome de Adão. Também, né? Foi ela, né? Não, eu fiz aquilo para o meu marido, também ele não está fazendo nada, ele não me ajuda em nada, então a culpa é dele. Então, irmãos, quando o irmão peca contra nós, nós não temos o direito de responder de forma pecaminosa, mas em forma amorosa. Ir lá até o irmão e exortá-lo em amor, visando sempre a sua restauração. E de fato, meus irmãos, é só graça do Senhor. Graça do Senhor para que nos ajude, nos conduza a sempre exortar os irmãos em amor. Nunca com ódio, com ira, querendo humilhar o irmão, não. Sempre em amor. Não. Jesus,
quando Jesus tinha um tratamento diferente com a classe. Quem foram as pessoas que Jesus mais exortou? Os religiosos. Jesus foi duro. Olha, vocês são como sepulcros, olha, vocês são como aquela onde bota o morto por fora, bonito, mas por dentro são podres. E aí os pecadores? O Senhor Jesus se aproximava, ensinava, acolhia. E nós, irmãos, somos chamados à santidade. Então, quando for exortar um irmão, exorte em amor. Discipline, né? Exortação, repreensão em amor. Como a Escritura nos ensina. E se porventura de houver um tribunal eclesiástico para tratar algum pecado grave, esse tratamento ele deve ser com amor. E quando aquele que foi tratado, ele for restaurado, louvado a Deus, louvado seja Deus quando isso acontecer, e nós oramos que sempre isso aconteça, esse irmão, como a Escritura nos ensina, a nossa confissão, ele deve ser recebido em amor. Deve ser recebido em amor por toda a igreja. E toda a igreja se alegrar, e não ficar remoendo aquilo que ele fez, né? Não ficar sempre enfatizando ou ficar desconfiando do irmão, mas ver que de fato Deus, ele restaura. Nosso Deus, ele faz isso. Ele perdoa pecados, ele trata o pecado, é verdade, mas ele restaura. E louvado seja Deus por isso. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo ao Senhor, pedindo que Ele, de fato, nos ajude